Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, trazendo a vocês alguma coisa sobre Bob Dylan, sobre suas músicas e sempre agradecendo muito aos compartilhamentos, aos likes, às ativações de sininho, aos novos inscritos, enfim, muito obrigado a todos. Nós vamos hoje tratar de, um, de uma música do álbum Oh Mercy. Vejam só, até a capa melhorou. Aqui temos um grafite aparentemente com dois bailarinos, né? É a música Shooting Star, né? Então esse álbum aqui foi lançado em setembro de 89 e gravado em março de 89. Alguns consideram março e abril porque em abril teve uns retoquezinhos técnicos, mas o importante é que é um disco aí do final dos anos 80 que foram tão difíceis para Bob Dylan, no sentido de ser uma época de seca criativa terrível. Não é? Ele foi muito criticado, as críticas positivas eram coisas raras, né? E com esse álbum ele retomou a sua expressividade, recuperou críticas positivas e começou até a recuperar público, inclusive, né? Embora a gente esteja dizendo aí que foi uma época de seca produtiva, os anos 80 renderam a Bob Dylan uns bons álbuns, tipo Infidels, não é? Que tem Jokerman, uma maravilhosa música que eu já trouxe aqui. E tinha muitos defensores, o Bob Dylan da década de 80 tinha muitos defensores. Um fervoroso defensor dele era o Bruce Springsteen, que dizia, com uma certa razão, que eram injustamente criticados os álbuns dos anos 80 dele, Dylan, porque se tivesse sido qualquer um deles feito por um novato, esse novato seria insensado, considerado um grande compositor, um novo Bob Dylan, etc. Mas como se tratava de Bob Dylan, a, a, a coisa era vista de uma outra maneira. Existe uma certa razão nisso, mas é fato também que foi uma época, sim, de pequena produção musical do Bob Dylan. Tinha espasmos com belas composições, né? E quantitativamente estava muito, muito, muito aquém do Bob Dylan de outros tempos, né? O Dylan sabia disso, ele cogitou muito seriamente em se aposentar e, e, e o Dylan chegou a ter dois álbuns com menos de 40 minutos. Um dos álbuns com 32 minutos, isso é uma coisa ridícula. Um álbum com 32 minutos, um outro álbum com 37 minutos. Patente a baixa capacidade de criação de Dylan nessa época. Bom, e como é que esse quadro felizmente mudou e começou a mudar justamente com o Mercy? Bom, uma coisa importantíssima nisso é que o Dylan teve um insight com relação às suas apresentações no palco. Um artista, tradicionalmente, ele faz um disco, cria uma temporada para aquele disco, então tem o início, o meio, o fim da temporada, essa coisa meio cíclica, aí encerrou a temporada, um período de recesso, cria um outro álbum, e de novo início, começo e fim. Bom, ainda mais que o Dylan estava nessa fase assim de seca criativa, ele, concluindo que já tinha um cabedal de obras relevante, ele resolveu criar a Never Ending Tour, ou Tour Sem Fim, Tour que nunca acaba, onde não haveria mais esse aspecto cíclico, seria uma coisa onde ele seria uma espécie de menestrel ambulante, constante, permanente, e isso serviu como um novo entusiasmo para ele e sua carreira, né? Ele readquiriu uma alegria que estava adormecida, né? E segundo ele próprio, vou dizer aqui uma frase dele: o palco é o único lugar em que fico feliz, o único lugar em que eu posso ser quem eu realmente quero ser. Então vejam que ele, em vez de se manter, ele praticamente se tornou realmente um viajante, né?
Bom, e essa Never Ending Tour existe até hoje. Eu estou ansioso para que venha ao Brasil novamente. No dia 24 de maio, aniversário dele. Aliás, estamos no mês de aniversário de Dylan. Em 24 de maio, eu já vi na programação dele, ele vai estar em Washington se apresentando em pleno aniversário. Nem isso nem no aniversário ele para. Então esse senso de propósito voltou, é uma grande coisa, né? E também dois outros eventos. Um deles eu vou deixar mais ou menos em segredo, mas tem a ver com um grupo chamado Traveling Wilbury, que vai ser o tema do vídeo da semana que vem. Estamos hoje falando de Shooting Star. Na semana que vem nós vamos falar de uma música desse grupo chamado Traveling Wilburys. Aguardem, tem muita surpresa aí, tá? Não percam, é sensacional. E além disso, a presença do Bonovox. O Bonovox passou uma temporada lá com o Dylan, e o Dylan estava inclusive com a mão machucada, mesmo assim ele mostrou uma série de composições essas que viriam a fazer parte do Oh Mercy, né? E o Bonovox falou, mas material excelente, eu tenho o produtor exato para fazer esse álbum para você. E o Dylan não conhecia. Essa pessoa era Daniel Lanois. E o Dylan conheceu essa pessoa por intermédio do Bonovox, quase impôs que fosse o produtor dele, e rolou uma química sensacional, e o álbum acabou sendo tecnicamente irretocável, coisa que há muito tempo não acontecia nos álbuns de Dylan, inclusive por músicas brilhantes, letras lindas, como a de Shooting Star, que nós vamos mostrar aqui hoje. Então tudo isso catapultou a carreira de Dylan novamente, né? E, e trouxe de volta aquele Dylan que parecia adormecido, né? O álbum O Mercy recuperou muito do prestígio. Os Estados Unidos, os álbuns anteriores dele ficavam na posição de 60º lugar. O Reino Unido nunca deixou de prestigiá-lo. Era 60º e esse ficou em 30º. No Reino Unido, que nunca deixou de prestigiar Bob Dylan, ele chegou a sexto, o Oh Mercy, né? Então foi realmente uma recuperação da carreira de Dylan, né? E é sem dúvida o melhor álbum dos anos 80, melhor do que Infidels, inclusive, para praticamente todo mundo que analisa. E é o melhor desde Blood on the Tracks lá de 74, 75, por aí. O Choque Cultural é um programa do Canal Brasil de um humor muito nonsense, e um comediante disse uma coisa que eu achei muito divertida, que os anos 80 foram tão bons, tão fantásticos, tão sensacionais, que até o Bob Dylan, que era tão ruim, era tão bom. Então é mais ou menos voltando àquilo que o Bruce Springsteen dizia, né? De uma certa injustiça nas críticas. Muito bem. Com relação à letra de Shooting Star, ela nos remete a muitas reflexões, não é? Ele diz: vi uma estrela cadente hoje e pensei em você. De uma outra estrofe ele diz, termina, né, com vi uma estrela cadente hoje e pensei em mim, não é? Então a própria ideia de estrela cadente, Shooting Star, a própria ideia de estrela cadente nos remete a uma coisa fugaz. E essa coisa fugaz, esse momento fugaz, a gente não pode desperdiçar, a gente tem que aproveitar, especialmente para dizer coisas para as pessoas que a gente às vezes não diz e perde a oportunidade de fazê-lo. Como, por exemplo, quando ele diz: acho que deve ser tarde demais para dizer para você as coisas que você precisava me ouvir dizer. Que coisa linda, não é? E alerta também sobre decisões erradas tomadas no passado. Tem um verso muito bonito que eu acho: será que errei o alvo? Ou passei do limite, um limite que só você enxergava? Então nós temos aí uma série de reflexões na letra, que é uma letra lindíssima, e apesar de ter passado quase uma década da fase religiosa dele, ainda tem um resquíciozinho disso aí, quando ele fala, por exemplo: todas as pessoas de bem estão rezando. É a última tentação, a última prestação de contas, a última chance de ouvir o sermão da montanha. Pessoal, eu espero, vou deixar aqui o link da música, eu espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem, porque é uma música lindíssima. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem. Olha que semana que vem promete, hein? Muito obrigado e até lá.